Bem-vindos. Vamos dar uma olhada aí nas ações de Intelbras. Vamos ver o que aconteceu aí na sexta-feira, o que a gente pode esperar para o mercado aí para as próximas semanas e vamos ver se vale a pena ou não comprar as ações e qual seria aí o preço-alvo caso a gente faça algum tipo de entrada. Beleza? Essa é a primeira análise aí do canal para Intelbras, tá? Ela tem um histórico muito pequeno, ela entrou em março de 2021 aí na bolsa, então a gente tem pouquíssima coisa no semanal, mas a gente já consegue ver algum tipo de informação aqui, tá? Vamos começar aqui direto marcando esse retângulo, que aparentemente é onde o preço está preso, tá? Nessa faixa de 21 até 35, mais ou menos, tá? Então a gente pode ver um grande retângulo aqui e ele está chegando perto do fundo. Já vou deixar marcado aqui também que é muito importante esse maior volume aqui no semanal, e a gente vê que na sexta-feira ele encerrou também com um volume já relativamente elevado nessa barra aqui de queda, tá? Então não tem muita informação no semanal que a gente possa pegar, vamos passar para o diário e vamos ver o que a gente consegue ver aqui que seja realmente importante, tá? A gente tinha aqui um padrão muito interessante que tinha acontecido, que era justamente ele romper esse topo aqui, tá? E voltar para testar essa região aqui desse fundo. E ele aparentemente falhou. A gente tem aqui esse volume muito importante no diário e no semanal, que a gente já ficou marcado, até um espectador aí do canal perguntou sobre Intelbras. Justamente o que nunca me chamou a atenção nela para compra, justamente porque quando eu olhei o gráfico a primeira vez, ele já estava com essa barra aqui e já estava trabalhando abaixo dela, tá? Então isso aqui já me deixou totalmente desinteressado na ação até sexta-feira, onde a gente viu que teve outro volume aqui. Então a gente poderia agora começar a prestar um pouquinho mais atenção, justamente quando ele faz esse tipo de movimento, principalmente para baixo, e que a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção para ela, para o que poderia acontecer, tá? Então a gente poderia ver aqui, ó, que a gente tem um padrão importante aqui, que seria esse movimento corretivo justamente para testar essa região do fundo, ó. Então ele testou o fundo aqui, não conseguiu romper esse fundo aqui dos 22, mais ou menos, tá? Então a gente teve esse fundo, essa tentativa de rompimento, e agora ele pode estar justamente vindo testar essa região dos 21,80, mais ou menos, tá? Então se a gente pegar e levar isso aqui em consideração, e dá para pegar também essa projeção aqui de baixo desse outro movimento corretivo menor, a gente vê que tem justamente essa região aqui desse fundo é uma região muito importante para as ações da Intelbras, tá, né? Essa volta aqui dos 21, 22 reais é um ponto muito interessante para procurar sinais de compra. Então eu ficaria de olho justamente nessa região. E o que eu usaria aqui de estratégia para as ações da Intelbras, tá? Eu acredito muito que a gente esteja aí muito perto de um último movimento aí de alta para o Ibovespa. Então a gente já tem que ficar muito atento para entradas aí em sinais assim muito bons, bem específicos, que a gente pode estar muito perto aí de um movimento corretivo maior, mas por enquanto a gente tem um sinal de alta no médio prazo, mas já é bom ficar de olho e não entrar em qualquer operação, tá? Então para ficar interessante para mim, na minha estratégia, eu iria querer ver os preços aqui na semana que vem testando essa região desse candle laranja aqui, com esse volume, de preferência que ele venha a romper ele, passar para baixo aqui por volta dos 21,80, por aí, que ele fique aqui pelo menos dois dias andando aqui de lado, para mim procurar uma compra justamente no rompimento dos 23 reais, tá? Porque aí começaria a ficar interessante para pegar um movimento de alta, tá? Mas para ficar interessante para mim na minha estratégia, ele teria que ficar preso pelo menos dois dias aqui de lado após perder esse candle aqui de sexta-feira, tá? Então ele teria que perder os 22, ficar um pouquinho de lado andando aqui por volta de 21,70, 21,80 aqui, não conseguir ter força para voltar ao movimento de baixa e reverter aqui rompendo os 23. Então aí começaria a ficar interessante procurar um sinal de compra e aí a gente consegue imaginar aí, vamos buscar o que a gente pode imaginar de alvos, tá? Para caso dê um sinal de compra, tá? Antes de tudo, não esqueça já de se inscrever, ativar as notificações,
Tô mandando aí pelo menos 2 vídeos por dia, sempre que acontece uma coisa relevante, como aconteceu hoje com as ações da Intelbras, eu sempre tô fazendo vídeo e já mando pro canal, beleza? Então a gente tem aqui, ó, o que que a gente poderia imaginar de primeiro alvo, caso ele não tenha força para perder esse fundo, tá? Seria justamente o teste dessa região aqui que é muito importante, tá? Então a gente teria um stop aí de, vamos ver aqui, de 8% mais ou menos, para um alvo de 18, 19%. Não é muito interessante em questões percentuais, tá? Então por isso que tem que ser um sinal muito forte, porque tudo a relação risco-retorno é muito importante para a gente entrar numa operação. Então a gente já ficaria de olho justamente por causa desse sinal, tá? Então teria que ser um sinal bem claro, porque senão a gente poderia ter só um teste dessa região aqui e não ter força para romper e começar a cair. Então já seria uma operação que a gente teria que entrar e já ficar com um stop bem curto e assim que possível puxar ele para o 0 a 0, tá? Porque ele pode não ter força para testar o topo, mas se ele vier até o topo, aí já são 58%. Aí já começa a se tornar bem mais interessante. E como ele está preso nesse retângulo, enquanto ele não perder fundo, o mais provável é que ele fique preso aqui nessa região, bata topo, volte aqui, bate a topo, até que ele decida ou romper para cima, para baixo, perdão, ou romper para cima, tá? Então, nesse tipo de gráfico, é sempre procurar compras no fundo e fechar posições no topo, tá? Então, por enquanto, é momento de ficar aí de olho nas ações da Intelbras na semana que vem, que pode aí nos dar grandes opções aí e um bom retorno numa operação aí de médio prazo. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise aí de Intelbras. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Sempre que vocês quiserem alguma ação aí para me dar uma olhada, só mandar nos comentários aí que assim que possível eu tô mandando pro canal, beleza? Valeu!